Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus já está presente neste lugar. Quero agradecer a Deus, que lhe é digno toda a honra, toda a glória, merecedor de todas as coisas. Quero agradecer pela oportunidade, pastor Antônio. Marcos capítulo 3. Abre sua espada. Marcos capítulo 3. Evangelho de Marcos. E no versículo 31, uma palavra muito conhecida, a família de Jesus. Nós vemos ali que Jesus praticamente tinha duas famílias, a espiritual, que nós vamos ver depois, e aquela sua família normal. E depois ele vai dizer qual era a família que deveria ser a família. Marcos capítulo 3, versículo 31, Evangelho de Marcos 3, 31 diz assim: a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua irmã, sua mãe. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão que estava assentado ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Vamos ler mais uma vez o 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Vamos orar nesta noite. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, no nome do Filho Jesus Cristo, mais uma vez invocamos teu nome, Senhor. E queremos, Pai, dizer que estamos aqui, Pai, e queremos ser usados por Ti. Porque reconhecemos, Pai, reconheceu a minha dependência de Ti, Senhor. Sem Ti nada posso, sem Ti nada podemos e nada somos. Tu próprio, Jesus Cristo, disseste que Tu enviarias o Consolador, e sem esse nada pudéssemos fazer. E nada seríamos, Senhor. Faltaria a nós, Senhor, sabedoria. Faltaria a nós a interpretação da Tua palavra, Senhor. Em tudo, Senhor. Mas que nessa noite, Espírito Santo venha ser o dirigente, venha ser o orientador nessa noite. Entra. Aqueles corações que são corações de pedra ainda, Pai, vai amolecendo, transforma em coração de carne, e que Tua palavra venha poder cair em terra fértil, Senhor, e trazer raízes para a eternidade, Senhor. Isso nós te pedimos nessa noite. E eu quero te dizer, Pai, muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por cada alma que está aqui nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor. Toma nas Tuas mãos, porque a obra é Tua, a palavra é Tua, as almas são Tuas, Senhor, porque Tu pagastes o maior preço que jamais alguém poderia pagar, Senhor. Em nome de Jesus. Bate palma para Jesus e assentem. E vamos ouvir o que Deus tem para falar. Eu li a palavra e meditei, mas o Espírito Santo que vai nos dirigir. Eu estava lendo essa palavra desde o início da semana e falando com Deus e olhando para a família de Jesus Cristo, a qual que ele diz aqui no versículo 35, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, estes seriam a sua família. Todos aqueles que se esforçam, todos aqueles que padeceriam pelo seu nome. Mas aqui nós temos a família que veio à procura dele, a mãe de Jesus, que foi usada, a única, creio que pôde ser usada por Deus para que seu filho viesse nascer nesta terra, e assim para ser o Salvador como ele é. Essa estava lá também. Mas daí diz que a família estava lá fora, e a multidão estava agrupado. E nós podemos contemplar isto hoje. Cadê a multidão? Cadê aqueles para que Jesus uma vez falou assim: tu és meu filho, tu és a minha filha, eu te transformei. Eu tenho olhado também um pouco na palavra sobre o casamento.
Quando aqui diz em Marcos capítulo 6, e no versículo, no 10 e no versículo 6 diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajunta, não separe o homem. Primeiro nós podemos dizer: será que foi Deus que ajuntou? Será que esta constituição, aquilo que Deus constituiu, o matrimônio, que é algo sagrado, e o diabo está destruindo? Estamos falando, mundo é mundo, porque Jesus disse lá: aqueles que não têm já estão condenados, só vão receber a sentença. Mas falamos entre o povo evangélico. O que está acontecendo nos dias de hoje? O mundo lá fora diz que não é necessário casar, diz aqui na Bíblia. O mundo diz que não é necessário, não é preciso casar. Mas Deus nos ensina, Deus na Bíblia, que sim. Porque quando o juiz de paz, ou o próprio pastor, que hoje se faz tudo nas igrejas, disser assim: agora vos declaro marido e mulher, ou marido e esposa. Ali então continua sendo válido, no papel e pela palavra diante da congregação. Está se deixando. Sabe o que o ímpio falou há pouco tempo para tinha uns 2 ou 3 crentes, pastor reunido e falando que sobre a igreja não casaria. Aquilo que diz em Romanos capítulo 1, que o varão se ajuntará com o varão, e está acontecendo, homem com homem casando mulheres, foi aprovado quase já no mundo, em parte do mundo. E ele estava falando: não, nós não vamos casar, a igreja evangélica não vai casar. Ele disse bem assim para eles, o diabo usando a boca: vocês vão casar sim, vocês vão casar. Mas como assim? Não, vocês já estão casando pela segunda, pela terceira vez? Veja, o diabo observa. Ele observa, ele te vigia, tu e eu, todo dia. Vocês vão casar sim. A família começou com Adão e Eva. E lá entrou o pecado. E lá logo na família aconteceu o primeiro homicídio. E assim para diante. E hoje o diabo está fazendo exatamente aquilo que diz a palavra. Ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. Nada disso pertence a Satanás. Mas se tu e eu demos brecha, abrimos um caminho, ele com certeza rapidamente vai entrar. Com sua astúcia. Ele é muito mais esperto do que nós pensamos. Por que ele entra? Porque nós damos oportunidade. Ele entra sim. E aí ele vai destruir. A alma não pertence a ele. Nada, mas ele rouba. Ele rouba num descuido. Se o dono da casa não cuidar, não botar a guarida na sua casa, colocar nas mãos de Deus, ou tem alarme, ou tem aquilo, tudo. O ladrão vem e rouba. Satanás vem e vai roubar. Vai roubar aquilo que é mais precioso. Satanás está vindo roubando, destruindo os matrimônios. Destruindo aquilo que Jesus tinha como mais sagrado. A minha família são todos vocês que me seguem. São todos vocês que me fazem a minha vontade. Mas temos que nós, amados, quero conclamar de coração nessa noite, nós temos que começar a assumir mais compromisso, levar o compromisso com Deus mais a sério, com a sua obra, porque tu e eu fomos chamados. Não porque eu sou presbítero, sou melhor do que em cima, ou porque os pastores, os diáconos, não. Cada um tem seu valor. Ninguém vale mais do que o outro, porque Jesus morreu uma vez por todas, igual para todo mundo. Então só porque tu não é obreira ou obreiro, um membro, você não, sim, você tem que fazer. A grande diferença, ainda somos poucos, ainda. Queira Deus que amanhã seremos mais, mas de repente somos menos. Mas esse menos ainda pode fazer a grande diferença. Abrindo os olhos espirituais e observando o que a igreja de Cristo nesse tempo está sendo atraída para as notícias
da televisão, o jornalismo, Lava Jato, escândalo da FIFA e assim para diante. Enquanto perde-se o precioso tempo de buscar a Deus em casa, a família. Em casa, a família. Daí diz, pode alguém dizer, mas ele fala com a sua família fosse um mar de rosa. Não está um mar de rosa, mas não está tão ruim. Graças a Deus, minhas famílias estão na presença de Deus. Não está conforme Deus deseja, falta algo ainda. A filha está desviada do caminho, mas ela já está melhor, muito melhor, de tanto nós temos orado. E eu quero outra coisa nesta noite, não cesse, porque aqui diz a palavra, orai sem cessar. Vigia, a Bíblia não diz orai e vigiai, ela diz vigiai e orai. Eu creio que a igreja em si, ela tem que reaprender a orar. Tem que reaprender a orar. Pelo ministério e pela família, que é a família de Jesus Cristo. Nós fazemos uma pequena parte do corpo de Jesus Cristo. A noiva que ele está querendo ver preparada. Quem sabe ele está chorando, pai, eu queria voltar. Mas ele nem sabe o dia e o minuto que ele vai voltar só ao pai. Mas quem sabe ele está dizendo, pai, não me manda voltar ainda, porque meu coração chora por aquela alma, por aquele outro. Os apriscos estão esvaziando. O lobo está matando as ovelhas. É o que está acontecendo. Mas não por causa da vontade de Deus. Quem sabe tu e eu temos falhado. E não está só que eu tenho percorrido várias igrejas antes de voltar nesse aprisco. Está quase que generalizado. Quase. Muitos lugares onde havia um fervor, onde havia um fogo do Espírito Santo, onde havia prosperidade espiritual, almas se convertendo, vidas sendo transformadas. Hoje está, infelizmente, a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Estavam de fora. Nós temos a passagem das 10 virgens. 5 que não vigiaram. Outro dia o irmão pregou sobre isso. 5 não vigiaram. E quando chegou o minuto, era tarde demais. A porta se fechou. A porta se fechou. Não tinha mais oportunidade. É tarde para sempre. Eu tenho visto assim que Deus, ele age de uma forma com as pessoas. Elas começam a balançar, não querem mais, ele vai soltando a corda. Eles vão andando para trás. Ele vai soltando a corda. Ele vai soltando a corda. Quando ele vê que realmente não adianta, ele entrega. Daí a Bíblia diz, quando o perverso vier, aí ele entrega, diz, agora te vira tu com o inimigo. Vamos ver se tu vai. Se tu conseguir ainda voltar, eu te aceito. Estou te esperando. Mas também diz a palavra, quão difícil é voltar para os caminhos do Senhor. Quão difícil. É complicado. A família espiritual. Aquela diz que, no dicionário, eu busquei referente à palavra, no dicionário diz que a família espiritual estava sempre perto de Jesus. Se nós somos realmente família espiritual, da família de Jesus Cristo, espiritual, nós estamos perto de Jesus. Mas eu vejo que em parte isso não está acontecendo nos dias de hoje. O mundo está influenciando na igreja de Jesus. O mundo está influenciando na família de Jesus Cristo. Com as coisas lá fora. Eu tenho observado na Bíblia que as mulheres faziam grande diferença. Do tempo dos apóstolos, tempo de Jesus para cá. E ainda hoje deveria e deve ser assim. Porque eu sempre digo assim, eu visto um paletó, como todos os homens, boto uma gravata, não precisamos de muita coisa. E todo o ímpio se veste assim, ele pode ser visto da mesma forma, mas o brilho tem que ser diferente. A diferença tem que ser... Agora as mulheres são o grande destaque. As irmãs são os grandes destaques perante o mundo, apontando com o dedo no bom sentido.
ali vai uma serva de Deus. Nessa, mesmo às vezes zombando, dizendo, nessa aí nós não podemos mexer. Nessa aí nós não podemos mexer. Essa ali é a alma de Jesus. Mesmo ele falando, zombando, mas está falando a verdade. Então essa é a diferença que deve existir. Quer ver o que a inveja no meio da família de Jesus Cristo é tão grande que já destruiu tanta coisa. Observam para o mundo lá fora. O ímpio compra, porque a bênção é para todos. Para todos. Mesmo aquele ateu que é abençoado, de repente tem mais do que o crente. Mas Deus sabe por quê. Porque o nosso coração não suportaria de nós termos o que ele tem. Mas ele já vive como ímpio mesmo. Glória a Deus, aleluia. Mas o crente olha para ele lá, daí entra a inveja. A inveja que destrói. A inveja começou lá com Caim e Abel. A inveja destrói a família de Jesus Cristo em parte. Porque se o outro lá tem um bom carro, eu também quero ter. Olhamos para o mundo e se baseamos nele, se comparamos com o mundo. Não que nós temos que ser pobres, miseráveis, não. Ser bem de vida não é pecado. Pecado errado é da forma que se nós conseguimos da forma errada, com mentiras, com falcatruas. Mas o mundo olha. A mulher ímpia tem um sapato de 12 centímetros de salto. A mulher que é da família de Jesus, olha para ela e diz, o meu tem 5, eu vou comprar um igual. O chão tem que ser assim, senão não pode andar. Ela comprou o vestido tal, eu vou comprar também. Amados, eu tenho experimentado, falar algo para vocês nessa noite. Entraram em casa de crente, se um ímpio entrasse numa situação desse, eu creio que nunca, ou muito difícil de se converter. Perguntaram para Jesus, mestre, onde moras? Ele disse, vem e veja. Pastor Antônio, onde moras? Pastor Sebastião, pastor, ele dizia, onde moras? Vem e veja. Fulano, ciclano, irmão, onde moras? Vem e veja. Podemos fazer assim? E convidar o outro para ver? Eu entrei em casa de crente, dirigindo o culto. Quando você entra, ele começa. Joga a cadeira para cá, joga a cadeira. E primeira coisa diz, não observe da bagunça. Não observe da bagunça, porque daí tu tens que andar, ser meio atleta para subir por cima das coisas. É verdade. Aí você chega lá, a pia parece uma pirâmide. Enquanto tem uns talheres na gaveta, ou panelas, ou não sei o que, nos armários, ela vai tirando e vai, porque não pode lavar roupa, não pode lavar louça, porque eu fui na manicure, porque agora estou trabalhando lá, e o meu chefe, ele olha para aquelas mulheres que estão assim bem igual a Jezabel, e eu estou ficando para trás, então eu vou fazer a mesma coisa. Quando você chega, o homem de Deus, com a bermuda, eu sempre digo, vem até aqui, tem 15 bolsos. O que eles botam lá dentro, não sei. A esposa, ou tem uma calça jeans tão apertada, ou a calça daquela de montaria. Se tu passar a unha meio afiada, ela abre de cima e embaixo. Mulheres de Deus, a família de Jesus, lamentavelmente está assim. Perderam a essência. Perderam o temor a Deus. Não precisamos mais. Tem igrejas onde pregam, dizem, não precisamos mais. Agora nós somos uma igreja moderna. Agora a família de Jesus Cristo mudou, pode ser igual do mundo. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Aí, o ímpio vê essas coisas, ele jamais vai vir. Ele disse, eu estou igual a esse ou um pouco melhor. O que eu vou fazer lá? Amados, se tu e eu não vigiamos, nós vamos ser sempre um empecilho na obra de Deus. A nossa família não vai prosperar. Ela pode prosperar financeiramente, mas espiritualmente não vai prosperar. Vai ficar por baixo. Vai ficar mendigando o pão. Aleluias. Glória a Deus. Qualquer, porém, que... Esse é outro, mas vou ler. No versículo anterior, 29, diz, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca
obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Acusaram Jesus Cristo. Mas temos antes ali que nós podemos blasfemar contra Jesus, nós podemos, de qualquer forma, fazer algo contra ele, ainda será perdoado, se nós nos arrependemos. Mas quando a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa simplesmente não tem perdão. Se nós desandamos e nós arrependemos e voltamos para os caminhos do Senhor, com certeza Ele nos perdoa. Mas daí Ele falou para a mulher adúltera, ide e não peques mais. Falou para o aleijado de Betesda, ele encontrou ele no templo, ele disse, estás curado, sim. Cuide, o que tu vais fazer daqui em diante para que não te aconteça coisa pior. E essa coisa pior, eu creio assim que ele poderia morrer espiritualmente e fisicamente. Esse é o perigo que ocorre nos dias de hoje entre o pai e a mãe, entre marido e esposa, pecando voluntariamente. E a Bíblia diz pecado proporcional. Pecado proporcional. E vai ser difícil para voltar nos caminhos do Senhor. Vai ser difícil voltar a fazer parte da família que Jesus Cristo tanto ama, que é a sua igreja. Glórias a Deus. Ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe? E meus irmãos? Quem são? Somos realmente tu e eu? Somos realmente membros da igreja espiritual de Jesus? Não quero te dizer aqui que a família normal dele não estivesse nos princípios do seu ensinamento. Não quer dizer isto. Mas ele disse, ele quis mostrar a família espiritual, a família, aqueles que fazem e vivem a vontade dele. Na minha casa está tudo em ordem, pode estar e deve ser, mas não vivemos segundo. O mundo vai nos odiar. Eu confesso para os irmãos, eu tenho pessoas que me têm como inimigo, mas não posso fazer nada, só orar por eles. Por causa de quê? Por causa da verdade. Diz uma palavra aqui, uma passagem, diz, fiz-me acaso, se não me engano é em Gálatas, fiz-me acaso vosso inimigo de ter falado a verdade? Fiz-me acaso o seu inimigo por ter falado a verdade? Eu tenho gente que me tem como inimigo por eu ter falado a verdade. E a última profecia que eu recebi, daqui de cima, a profecia diz, não te cale, continua falando a verdade. E vou continuar a falar a verdade. Doa para quem doer. Eu tenho muito contato tido com, eu chamo de irmãos, amigos idólatras. Que irmãos somos em Cristo Jesus. Muitos dizem, todos somos filhos de Deus. Não, não é verdade. Então a Bíblia não seria verdade. Somos todos criaturas. E nós temos a possibilidade de sermos transformados pelo sangue, pelo poder de Jesus Cristo, para sermos chamados filhos de Deus. E nós devemos aproveitar as oportunidades. E quando Deus quer usar, Deus tem me dado graça e tem me usado nesse sentido. Para muitos, eu tenho um amigo, esteve na casa desse outro dia, ele disse, tu volta aqui outro dia, falamos bastante tempo, não tínhamos a Bíblia na mão, porque necessariamente nós não precisamos ter mais. Ele disse, volta aqui outro dia, eu quero comparar a minha Bíblia que eu comprei, eu quero até ver se ela é uma Bíblia certa, porque eu disse, cuida, tem Bíblias aí que são adulteradas. Tem, existe. Eu digo, então ele disse, quem sabe eu tenho uma Bíblia errada, e ele tem fome e sede da palavra, e vou visitá-lo, porque o coração dele se abriu. Vamos voltar para a inveja. Quer ver o que aconteceu? Um homem, perante Deus, ele reclamava de Deus. Então Deus chegou no ponto e lhe disse, vamos fazer uma coisa, tu me peça o que tu queres e eu vou te conceder. Amém. Amém. Ele só que vamos fazer uma negociação. Tudo que tu pedires eu vou dar 2 para aquele fulano, outro irmão. Amém, pode ser. Tudo que tu pedires, eu vou te dar, eu vou dar em dobro para aquele irmão lá.
vou fazer o dobro. Vou fazer, aqui é um copo, eu vou dar 2 para o irmão. Amém. Ele começou a pedir, eu quero tanto dinheiro, R$1 milhão, lá vai ter 2. Eu quero um carro assim, assim, o irmão lá vai ganhar 2. E assim foi fileirando. Aí ele chegou no ponto, ele disse, quer ver? Até onde a inveja pode ir. Até onde ela pode. Daí então, daqui a pouco ele disse, Deus, eu quero que tu me arrancas um olho. E o que devia acontecer ao próximo? Arrancar os 2. Inveja é terrível. É terrível. Nós só suportamos porque se nós estamos na presença de Deus. Eu sei, eu e minha esposa, quanto nós já fomos invejados. A maioria pensa que o Leopoldo tem uma conta gorda no banco. Não, eu digo, a minha conta tem que estar gorda com Jesus. A minha temência a Deus tem que crescer. A minha fé tem que aumentar. Para eu poder participar da família de Jesus. A inveja, tudo tem que cair por terra. Não nos fitar os olhos para as coisas deste mundo, porque não fomos criados para as imundícias, diz a palavra. Mas sim para sermos o templo do Espírito Santo. E daí nós podemos garantidamente dizer, eu faço parte da família espiritual de Jesus Cristo. Não adianta eu vir 1 ano, 5 anos, 10 anos na igreja e nunca me decido. Tem que haver aquele momento, aquela hora que eu tenho que dizer sim para Deus. Sim para Jesus. Me aceita. Ele está às portas e batendo, esperando. Aleluias. Eu estava indagando o coração e disse, Senhor, se a igreja estivesse cheia, não é por causa de queremos pregar, eu creio que é da mesma forma os pastores que pregam, querem ver a igreja cheia, porque é bom pregar com a igreja cheia, mas a palavra de Deus nos adverte, onde Ele mesmo disse, onde tiver 2 ou 3, lá eu estarei. Se tivesse só eu aqui, mais 2 pessoas ali, mais uma, poderíamos pregar a mesma coisa, porque Deus com certeza está aí. Mas falta nas igrejas, na igreja espiritual de Jesus, falta em princípio uma coisa, a oração. A falta de oração, a falta de nós abrirmos a nossa boca e clamamos a Deus. Primeiro pela minha vida, usa-me, Senhor, me transforma aquilo que ainda incomoda, que atrapalha o fluir do Espírito Santo na minha vida, tira, não, Senhor. Eu faço aquilo ainda inconsciente, mas me liberta disso, Senhor. Para que eu possa ser um vaso, para que eu possa ser um pai de família, para que eu possa ser uma mãe de família, segundo agradável aos teus olhos. Dentro dos princípios, dentro da tua doutrina, eu gosto muito das epístolas que falam muito de doutrina. E eu quero frisar mais uma vez, você irmã, ainda é a grande diferença. Você ainda pode ser o grande destaque. Mas não te compara com as mulheres do mundo. Não usa o que eles usam.